Olá, crocheteiro! Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa flor, a flor bela. Ela fica muito linda e não é difícil de fazer. Eu vou estar passando aqui as informações de material e, na sequência, a gente já vai iniciar o passo a passo. Para fazer a parte da flor, eu utilizei um total de 25 gramas. Aqui eu tô usando o barbante e aqui o fio 100% algodão mesclado. E para fazer as folhinhas, fiz essa base aqui, tanto o cordão de correntinhas quanto a parte das folhinhas. Eu utilizei um total de 10 gramas para esse formato. Então, vamos lá para a videoaula. Então, para fazer essa flor, eu tô utilizando aqui um barbante na espessura 6, no meu caso é um fio 100% algodão, e agulha numeração 13,5. Vou iniciar com o círculo mágico, né? Coloco aqui, deixo uma ponta do fio aqui, passo lá pro outro lado, faço um X desse outro lado, passo aqui. Coloco a minha agulha nesse primeiro, por baixo, e puxo esse que tá vindo lá do novelo. Dou uma leve torcida e faço o primeiro ponto baixo aqui, tiro os meus dedos. E agora eu vou firmar um pouquinho. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, subo uma, duas correntes, laço, venho para dentro do espaço, ponto alto. Laço, novamente, ponto alto. E aqui eu vou precisar ter um total de 16 pontos altos, contando com essas correntinhas que eu subi. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazendo aqui até finalizar 16, eu retorno. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, que eu subi as correntinhas, eu conto uma, duas, nessa segunda eu faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. E agora eu subo uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, laço, e contando daqui da base, uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Ficou assim, um Vzinho. Laço, e no mesmo espaço que eu iniciei essas correntinhas, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, ele vai ficando assim. Tem um Vzinho e uma argola em cima. Agora, eu laço, pulo um ponto alto, trabalhei sobre esse primeiro, pulo esse segundo, venho sobre o terceiro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, 5, 6 correntinhas. Aqui no início eu fiz 9 para dar a altura do ponto alto e mais as correntinhas. Aqui eu inicio a partir desse segundo, eu inicio com um ponto alto e 6 correntinhas. Laço, e sobre esse ponto alto aqui, eu coloco a minha agulha nessas duas alcinhas e faço um ponto alto. Laço, e venho nesse espaço que eu fiz esse ponto alto e coloco um ponto alto novamente. Então, vai ficando assim, ó, os Vzinhos, essas correntes e mais uma argola em cima, para se localizar. Então, para iniciar o próximo, eu pulo um ponto dessa base, laço, e venho para o próximo e faço um ponto alto nesse espaço. Agora, eu subo 6 correntes. Uma, duas, três, 4, 5, 6 correntes. Laço, e sobre esse ponto alto que eu fiz, pego essas duas alcinhas e eu faço um ponto alto. Ficando assim. Laço, e agora eu venho no mesmo espaço desse ponto alto, faço um ponto alto também. Então, aqui eu fiz 3 vezes, vou ficar um total de 8 vezes desse Vzinho aqui com essa argola em cima. Vou fazer mais uma vez para não ter dúvida. Depois que eu finalizei ele, eu laço, né, que eu fiz um ponto alto no mesmo espaço desse. Laço, pulo um ponto alto, venho para o seguinte, ponto alto. Uma, duas, três, 4, 5, 6 correntes, laço, venho sobre aqui na parte de cima do ponto alto e faço um ponto alto pegando as duas alcinhas. Laço, e no mesmo espaço desse, trabalho um ponto alto. Então, essa vai ser a repetição, vou ficar um total de 8, quando fizer o meu 8º, aí eu retorno. Feito aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 vezes eu fiz essa mesma repetição, Vzinho, argola em cima. Agora, notem que eu tenho um ponto alto de espaço
faço um ponto baixíssimo sobre esse primeiro. Conto 1, 2, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo. Agora, é importante se atentar bem onde que a gente vai trabalhar. Primeiro, eu vou trabalhar nesse, tá vendo essas correntinhas que eu tenho aqui? Que eu fiz o ponto alto, as correntinhas, eu vim trabalhando dessa forma, eu tenho como se fosse um ponto alto de lado, aqui nessa parte. Primeiro, eu vou trabalhar aqui, deixo essa argola lá pra trás pra trabalhar depois. Quiser baixar um pouco essa argola aqui, eu deixo, eu reservo e vou trabalhar nesse ponto alto de lado. Então, eu fiz o ponto baixíssimo, entro aqui, pegando nesse espaço, faço um ponto baixo e mais 2 correntes. Laço, nesse mesmo espaço, vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, eu tenho um com as correntinhas, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Tá vendo que eu tenho essa argola aqui atrás? Eu não trabalho nela, eu trabalho nesse ponto de lado. Fiz 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar, tá vendo? Nesse aqui eu tenho um Vzinho, eu vou trabalhar nesses pontos de lado. Então, eu dou viro aqui um pouco e vou trabalhar aqui, ó. Pego esse ponto e vou trabalhar de lado nesse ponto. Laço, coloco a minha agulha aqui, tá vendo? Pegando esse ponto, posso segurar aqui que é melhor. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim. Aqui eu tenho 5, trabalhei de lado aqui, 3 pontos altos, e agora eu vou virando, ó. Vou trabalhando e vou virando, porque eu vou trabalhar de lado nesse ponto alto. Então, sem correntinha de espaço, trabalhei os 3 lá, laço, e agora eu venho aqui, ó, pego, se quiser segurar, fica mais fácil, ó. Segura aqui, vai trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim, vou abrir aqui para você entender. Ele fica assim, os 5, aqui 3 e 3. Agora, sem correntinha, eu vou trabalhar nessa argola aqui atrás. Então, eu fiz esse terceiro ponto alto, laço, e agora dentro desse espaço eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Se você estiver trabalhando com um fio de numeração menor, um 4, você pode fazer 6 pontos altos aqui para ele ficar mais cheinho. No meu caso, estou fazendo 5 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou fazer o picô. Venho aqui, então, nessa primeira correntinha, pegando as 2 alças, faço um ponto baixo, formei o picô. Laço, e aqui nesse espaço ainda, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Formei essa primeira pétala, olha aqui como fica esse detalhe aqui, ó. Como se fosse uma pétala enrolada aqui. Fazer mais uma vez. Então, aqui eu finalizei essa primeira pétala. Eu tenho esse espaço, eu não tenho a correntinha, eu tenho um espaço entre um Vzinho e outro que eu trabalhei. Eu tenho esse espaço, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo para fechar a minha primeira pétala. Agora, eu laço e venho direto nesse ponto alto. Então, eu deixo essa argola lá para trás para trabalhar depois. Vou trabalhar aqui, ó. Você pode até segurar ela para você trabalhar. Então, depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu deixo essa argola para trás, vou trabalhar de lado nesse ponto. Faço um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Dessa forma, a argola ficou lá para trás, trabalhei aqui. Agora, eu vou trabalhar de lado nesse e nesse. Então, eu laço. Então, quando eu vou fazer essas outras partes aqui, eu não faço correntinha, eu venho direto. Então, eu laço e vou trabalhar de lado nesse. Eu vou abrir aqui para você entender. Essa parte do Vzinho, então, trabalho de lado aqui, depois eu subo e trabalho aqui. Laço, venho aqui, ó, posso até virar um pouquinho, seguro essa parte, que eu vou colocar minha agulha aqui e faço 1, 2, 3 pontos altos. Laço,
E agora venho nesse outro lado aqui, então eu vou virando e vou trabalhar assim, ó, subindo. Seguro ela, esse ponto alto, e faço 1, 2, 3 pontos altos. Fica assim. Então, eu trabalhei primeiro aqui nessa parte, depois eu virei, vim trabalhando aqui, virei, vim trabalhando aqui. Então, toda essa flor você vai trabalhando, virando ela, para você poder fazer. Então, você já termina uma, duas carreiras, chega lá no final, ela tá prontinha, não precisa retornar. Então, eu fiz aqui nessa parte, agora eu laço e vou trabalhar, segurar essa argola que tá aqui atrás e vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, ó, 5 pontos altos, picô 5 pontos altos, sem correntinha. Laço e venho direto aqui na argola e faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. 1, 2, 3, venho aqui na primeira, pegando as duas alcinhas, um ponto baixo. Formei o picô. No mesmo espaço ainda, eu trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Formei a minha segunda pétala. Olha como vai ficando bonito. Dá a impressão aqui na primeira que ela é difícil, mas conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito. Eu vou explicar mais uma pétala para não ter dúvida. Venho aqui. Eu tenho em um espaço entre um Vzinho e outro, eu falo Vzinho, essa parte aqui, ó, Vzinho. Eu tenho entre um espaço e outro, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Laço e já inicio, deixo essa argola para trás, eu vou trabalhar nesse ponto. Coloco a minha agulha aqui e faço um total de 5 pontos altos. Então, eu venho direto com um ponto alto. 2, 3, 4... e 5 pontos altos aqui. Ó, essa argola tá lá pra trás, agora eu vou trabalhar aqui, pegando esse ponto alto. Vira um pouquinho, posso segurar ele, sem correntinha, laço, pego nesse espaço e trabalho 3 pontos altos aqui dentro. Laço e vou trabalhar de lado nesse ponto, então eu vou virando ela. Viro, você pode segurar esse ponto e vou trabalhar aqui nesse espaço 1, 2 e 3 pontos altos. Fica assim. Trabalhei os 4, 3 e 3. Agora eu vou virando. Notem que eu vou fazendo e vou virando ela, girando. Agora, sem correntinha, eu laço, busco essa argola que tá aqui atrás, venho direto, coloco o ponto alto aqui dentro. Faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos nesse espaço. Faço picô, 1, 2, 3 correntes, venho aqui, pego as duas alcinhas da minha primeira corrente e faço um ponto baixo. Venho no espaço e faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhando dessa mesma forma por toda a volta. Antes de iniciar a próxima pétala, eu venho aqui nesse espaço entre um grupo e outro e faço um ponto baixíssimo, laço, coloco essa agulha para trás e dou início aos 5 pontos altos aqui, trabalho de lado nesse, vou virando, trabalho nesse, depois eu venho aqui para essa argola e faço os 5 pontos altos, picô 5 pontos altos. Faça a repetição por toda parte, tem dúvida, vai voltando, vai fazendo, não é difícil. Você fez ali, você já vai ter uma base, já vai ficar mais fácil de fazer. Então, eu faço aqui até minha 8ª pétala. Caso você queira fazer as folhinhas aqui nessa flor, você pode seguir a aula aqui que eu vou estar fazendo as argolas, que vai ser a base para estar fazendo a parte da folha do verde mesclado. Caso você não queira fazer a base aqui para fazer as folhas, você já pode chegar aqui no final, faz um ponto baixíssimo, alonga, corta, arremata e tá finalizado. Então, aqui eu finalizei a minha flor, fiz o arremate. Se você quiser continuar com a mesma cor para fazer a parte das argolas para fazer a folha, você pode continuar. Eu, no meu caso, fiz o arremate e vou
iniciar aqui com o verde, já que eu vou usar para a parte das folhas. Se você for fazer aplicação, for fazer outra base, você pode estar finalizando aqui e iniciar outra base. Tô usando aqui o verde mesclado, agulha número 13,5. Vou iniciar aqui. Nesse espaço, eu tenho, tá vendo que eu tenho a minha pétala, essa última camada, e eu fiz aqui, vou mostrar primeiro desse outro lado, do lado direito. Eu tenho os pontos altos, eu tenho o picô e os pontos altos. Eu vou pegar, vou virar aqui do lado avesso, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, em uma correntinha desse lado dos pontos altos e uma correntinha desses outros pontos altos. Coloco aqui, se você tem costume de colocar o nozinho na agulha, você faz o nozinho. Eu deixo uma ponta para fazer o arremate depois, puxo uma parte aqui e faço um ponto baixo. Depois eu venho aqui fazendo o arremate, eu abro o meu fio em 2 vezes e faço um nozinho. Dessa forma, ele não fica um nó tão aparente aqui. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e faço mais 1, 2, 3, 4. Com o ponto baixo, eu fiquei com 5 correntinhas. Agora, eu venho, nota que eu tô aqui do lado avesso. Venho sobre a próxima pétala, na direção desse picô, eu pego uma alcinha desse ponto alto, vindo aqui depois do picô, uma alcinha desse outro ponto alto. Então, eu pego uma alça desse lado e uma alça desse outro lado do picô. Na direção do picô, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, novamente na próxima pétala, na mesma direção, pegando uma alcinha de cada lado na direção do picô, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, e assim eu vou repetir até chegar aqui onde eu iniciei. Finalizando aqui, então eu fiz aqui 6 correntes e vou finalizar com um ponto baixíssimo nesse espaço onde eu iniciei com um ponto baixo. Fiz um ponto baixíssimo e da mesma forma que eu tenho 8 pétalas, vou ficar com 8 argolas. Confere aqui certinho. Para fazer a minha folha, eu vou fazer dessa forma que eu tô ensinando aqui, mas você pode, dependendo a base que você fez, dependendo onde você vai colocar esta flor, você pode estar fazendo outro tipo de folha. Então, eu entro com a minha agulha nesse espaço aqui da argola, uma corrente. Laço, venho aqui dentro do espaço e faço meio ponto alto. Então, eu tô com 3 alcinhas na agulha, laço e passo por dentro dessas 3 alças, formando um meio ponto alto. Laço, nesse espaço ainda, eu faço um ponto alto normal. Agora, eu dou 2 laçadas na agulha e vou fazer um meio ponto alto duplo. Então, eu coloco a minha agulha no espaço aqui na argola, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3. Agora, eu laço e passo por dentro das 3 alcinhas. Novamente, mais um ponto alto duplo. 1, 2 laçadas na agulha, puxo um pouco para dar espaço para minha folha. Então, nesse mesmo espaço, eu coloco a minha agulha, laço, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3, laço e passo por dentro das 3, formando meu segundo ponto alto, meu segundo meio ponto alto duplo. Então, aqui eu tenho ponto baixo com uma correntinha, meio ponto alto, um ponto alto e 2 meio ponto alto duplo. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, pego aqui uma alcinha e faço um ponto baixo. Eu vou repetir, então, o que eu fiz aqui. 2 laçadas na agulha, nessa argola, ainda nessa mesma argola, coloco a agulha, laço, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3, passo por dentro das 3. 2 laçadas no espaço, tiro 2 e agora eu tiro as 3. Então, eu fiz por 2 vezes meio ponto alto duplo. Laço, faço um ponto alto, laço, agora eu coloco a minha agulha e tiro as 3 alcinhas de uma vez só, para formar o meu meio ponto alto. E agora, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ficou assim a minha folha. Ó, vai ficando dessa forma a folha, ela fica entre uma pétala e outra. Se você quiser maior, você vai aumentar a quantidade de pontos. Aqui você pode fazer ponto alto duplo, ponto alto triplo, então, você vai aumentando aí o tamanho. Venho agora, fiz o ponto baixo, agora eu venho para outra argola, eu vou repetir o que eu fiz aqui, mostrar mais uma vez.
Venho aqui, então, inicio com um ponto baixo na argola, laço, venho aqui dentro do espaço, uma laçada, tô com as 3 alcinhas, tiro todas de uma vez, meio ponto alto. Laço, agora faço um ponto alto normal, 2 laçadas na agulha e por 2 vezes, meio ponto alto duplo. Coloco minha agulha, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3, tiro todas de uma vez só. 2 laçadas, venho aqui no espaço, tiro 2 alcinhas e agora eu tiro as 3 de uma vez só. 1, 2, 3 correntes, dá preferência para pegar aqui 2 alcinhas que ele fica melhor o picô. Pego 2 alcinhas, ponto baixo. 2 laçadas e vou repetir. Então, vou fazer aqui ao contrário. 2 pontos altos duplo, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, eu vou repetir desse outro lado essa mesma sequência. Então, aqui não tem segredo, você vai fazer por toda a volta. Em todas as argolas, se tiver dúvida, você volta nessa primeira para você entender como faz. Aqui, como eu fiz um ponto baixo para iniciar, eu fiz uma correntinha, mas no restante você não precisa fazer uma correntinha, que eu fiz que ele fica um pouquinho mais baixo por ser o começo da folha. Aqui eu já inicio com ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos duplo, o picô, e inicio aqui o outro lado. 2 pontos altos duplo, um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo e já inicio a próxima folha. Faça a repetição por toda a volta, chegando aqui no final, eu finalizo com um ponto baixíssimo, corto, arremato, está finalizada a nossa folha e a nossa flor.